Uma propriedade importante de círculos e arcos é relativo a ângulos escritos. Né? Ângulos escritos no círculo, né? Você toma aqui um arco AB no círculo, o ângulo OB é chamado de ângulo central associado ao arco AB, e definimos a medida do arco, ou apenas a medida de AB, denotada dessa forma aqui, né? Da seguinte maneira. Aqui talvez, eu acho que eu não coloquei figura, não. Então, vamos tomar aqui um círculo. Tomar um círculo aqui. Então, dá 2 pontos aqui, você tem um arco, né? Tem esse arco aqui. Você tem esse arco. Então, o ângulo central associado a esse arco, né? É esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Aí esse arco. Se fosse esse arco aqui, seria esse outro aqui, né? E a medida do arco tem esses 3 casos, né, para você definir. É a medida do arco A ou B, se você tem um arco menor aqui, né? É 360 menos A ou B, se AB é o arco maior. O arco maior. Ou 180 se AB é um semicírculo, né? 180 se AB é um semicírculo. De outra forma, né, a medida de arco é exatamente a medida do ângulo, né? Vamos dizer assim, né? E um lema bem simples é que a soma das medidas de 2 arcos conjugados é sempre igual a 360, né? Porque esse arco aqui, ele é conjugado a esse arco aqui, né? A esse arco aqui. Aí você tem que esse é a medida desse arco aqui, do menor, e esse outro ângulo aqui é a medida desse arco maior aqui, né? E a soma dos dois é 360. Um lemazinho assim, aí bem simples, né? Arcos conjugados somam 360 graus. Não é comprimento de arco aí, viu? É a medida de arco. Comprimento de arco é outra coisa. Depende do π, a gente vai ver mais no próximo capítulo. Medida de arco em graus, né? Em graus. E, finalmente, nós temos ângulos escritos aqui, né? Um ângulo é dito está escrito em um círculo gama se seu vértice pertence a gama e o interior de seus lados intersectam gama. Então, aqui você tem a situação, né? Você tem que esse ângulo aqui, ele possui o vértice no círculo e os dois lados intersectam gama. Você tem outras formas de você colocar um círculo aí, né? Um ângulo no círculo, né? Por exemplo, um dos lados poderiam ser tangentes, né? Um dos lados aqui poderia ser tangentes dessa maneira aqui, assim, né? Aí, nesse caso aqui, tem uma outra terminologia. Se eu não me engano, é escrito, eu acho, não? Eu acho que é esse o termo que se usa nesse caso aqui. O ângulo aqui é escrito. Se não me engano, é X, eu acho. Escrito. Essa é uma coisa assim. Ângulo inscrito, os lados do ângulo tem que intersectar o círculo em pontos interiores das semirretas. Não pode esse ponto coincidir com esse ponto, que é esta situação aqui. Tá? Tá. Então, nessa situação aqui, né, você tem aqui esse arco aqui, ó, que é o arco ABC. Você tem esse arco aqui, que é o arco ABC. Está dizendo aqui chamaremos o arco ABC e arco inscrito para ABC. E chamaremos o arco conjugado AC, o arco correspondente. Esse arco aqui, né? O arco AC é chamado de arco correspondente. Tá? Também dizemos que o ângulo ABC está inscrito no arco ABC. Tá?
Em particular, um ângulo inscrito em um semicírculo é um ângulo inscrito cujo vértice pertence ao círculo e cujos lados intersectam o círculo nas extremidades do diâmetro. Então, se você tem aqui um semicírculo, né? Desenhar um círculo aqui. Você tem um semicírculo aqui. Um ângulo vai estar inscrito no semicírculo se o vértice está no semicírculo e intersecta os lados intersectam o círculo nos pontos diametralmente opostos, né? Nesses pontos aqui. Aí vem o teorema de Tales, que um ângulo escrito em um semicírculo é um ângulo reto. Esse ângulo aqui, ele tem que ser reto, né? Tem que ser reto. O teorema de Tales aí. Seja ABC um ângulo escrito em um semicírculo. Seja gama um círculo contendo semicírculo. Tá aqui, né? ABC está inscrito no semicírculo. Semicírculo. Suponha que A e C pertencem a gama. Como é que esses pontos definidos por ABC, que define o ângulo ABC, né? AC pertence a gama. Daí, AC é um diâmetro, né? É um diâmetro de gama, né? Se O é o centro, né? A distância de O até A é o raio e a distância de O até C é o raio. E como os triângulos AOB e BOC são isósceles, então aqui os lados, os raios aqui são congruentes, né? Eles são isósceles, né? Então os ângulos da base são congruentes. Esse ângulo, aqui, esse ângulo congruente a este ângulo aqui, ângulo 1. O ângulo 2 congruente ao ângulo C. Ao ângulo C. Então, e o teorema 437 implica que o ângulo ABC é a soma dos ângulos 1 e 2. O teorema 437 é exatamente isso, né? Que é uma semi-reta dividida um ângulo, né? A soma do ângulo maior é a soma dos dois menores formados por essa semi-reta, né? Que divide a qual essa semi-reta divide, né? Então você tem que o ângulo ABC é a soma do ângulo 1 com a soma do ângulo 2. Portanto, como a soma dos ângulos de um triângulo, sabemos que é 180, você tem que 180 é a soma ABC mais o ângulo A mais o ângulo C. Só que o ângulo A é congruente a 1. Aqui seria 2 aqui. E o ângulo C é congruente ao ângulo 2, que é 2. Só que 1 mais 2, né, daqui, é o ângulo ABC. Então fica 180 igual a ABC mais ABC. Logo, ABC é 90. Então, um ângulo escrito em um semicírculo, ele é reto. Mede 90 graus. E então a gente tem aqui a recíproca do teorema de Tales, é que a hipotenusa de um triângulo retângulo é o diâmetro de um círculo que contém os três vértices. A hipotenusa de um triângulo retângulo é o diâmetro de um círculo que contém os três vértices. Exercício aí, né? Ou seja, um triângulo retângulo, ele sempre está inscrito em um semicírculo. Tá? É basicamente você mostrar que existe um ponto na hipotenusa que é equidistante aos outros três pontos, aos três vértices, né? Tem aqui um triângulo retângulo. Como é que você mostra aqui que existe um ponto equidistante, né? Se é equidistante, tem que ser o ponto médio aqui, né? Aí, esse segmento congruente é isso, né?
O ponto aqui é mostrar que esse comprimento aqui congruente a esse, né? Aí tem um trabalhozinho aí a fazer, né? Deixa eu pensar aí como é que seria. Ah, nesse caso aqui, você toma aqui um triângulo retângulo, né? Aí o que é que você faz? Você traça aqui um segmento a partir desse vértice até a hipotenusa, de tal forma que, como aqui é agudo, né? É agudo, você pode traçar esse segmento de tal forma que esse ângulo aqui seja congruente a esse. E você sabe que esse ângulo mais esse é 90. E esse mais esse é 90. Então, esse ângulo mais esse é 90, só que esse mais esse é 90. Então, esse ângulo congruente a esse, né? Então, o que você tem é que esse aqui é um triângulo isósceles, esse lado congruente a esse. Aqui também é um triângulo isósceles, esse lado congruente a esse. Portanto, esse ponto é equidistante aos três vértices. Ou seja, está inscrito no semicírculo. Que aqui é uma reta, né? Isso aqui vai ser um diâmetro. Ok. Aqui vai ser o centro do semicírculo, né? Ok. Aqui, com isso, né, utilizando o teorema de Tales, né, que um ângulo escrito no semicírculo ele é reto, a gente consegue mostrar a existência de retas tangentes a círculos passando por um ponto exterior ao círculo, né? Seja gama um círculo e A um ponto exterior de gama. Então, existem exatamente duas retas tangentes a gama contendo A. Os dois pontos de tangentes x e y são equidistantes de A, e o centro de gama pertence à bissetriz de x a y. Aqui é a situação da figura, aqui, ó. A situação da figura. Você tem que o círculo gama e o ponto A no exterior. Ele está dizendo que existem duas retas tangentes aos círculos, duas retas tangentes a gama, passando por A. De tal forma que a distância de A até x é a mesma que a distância de A até y. E, além disso, a O é a bissetriz do ângulo XAY, ou seja, esse ângulo congruente a esse ângulo. Tá? E é relativamente simples mostrar isso aqui. Por quê? Como é que você faz? Você considera o segmento AO, considera o segmento AO aqui, ó, e então você traça um círculo que tem AO como diâmetro. Traça um círculo que tem AO como diâmetro. Esse círculo que tem AO como diâmetro vai intersectar o círculo gama em dois pontos. Intersectar o círculo gama em dois pontos. E então, o ângulo AXO ele vai estar inscrito no semicírculo. Então, ele vai ser reto. Ele vai ser reto. Aí você usa o fato que uma reta é tangente se somente se ele é perpendicular ao raio. Então, essa reta aqui, como aqui é um ângulo reto, né, ele é perpendicular a esse raio, logo é tangente, né? Logo é tangente. E você mostra que esse AX é congruente a Y, se somente se você mostra que AX é congruente a Y, mostrando que esses dois triângulos retângulos aqui, eles são congruentes, né? Pelo caso lado, 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 porque você tem que aqui é o raio, né? Aqui é o raio e possui um lado em comum, né? Se eu uso o caso lado, 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 então os dois triângulos serão congruentes. Portanto, esse lado congruente a esse lado e esse ângulo será congruente a esse ângulo. Então, isso aí você mostra aí.
é o que está escrito aqui, né? Vamos ler para ver o que está escrito. Então, seja O o centro de gama. Inicialmente, vamos supor a existência da reta tangente. Né? Então, nessa primeira parte aqui, ele... Isso aí é muito comum em geometria, né? Você supõe um problema resolvido para saber por onde começar a resolver o problema, né? Então, inicialmente, suponha que a existência da reta tangente. E suponha que x é um ponto em gama, tal que AX seja tangente a gama em x. Então, você tem que AXO é um ângulo reto pelo teorema 1125. Nós já mostramos que uma reta tangente é perpendicular ao raio que termina no ponto de tangência. E, portanto, OA é um diâmetro de um círculo que contém A, O e X. Por aqui, né? Pela recíproca do teorema de Tales. Todo o triângulo retângulo está inscrito em um semicírculo. Então, A, O e X, pelo teorema 1146, ele está inscrito em um semicírculo. Então, podemos construir retas tangentes construindo um semicírculo cujo diâmetro é AO. Então, essa primeira parte aqui da demonstração, é mostrando como você partir de um problema. Se você, a princípio, você acha difícil, né? Suponha que o problema esteja resolvido, você tem a situação do problema resolvido e, a partir dali, você vai atrás de elementos que te permitam dar o ponto de partida da demonstração. Isso aí vai ser muito importante, isso aí, principalmente quando a gente estiver estudando a parte de construções geométricas. A gente vai supor o problema resolvido e, a partir daí, você vai procurar elementos que te permitam iniciar a solução do problema. Né? Aqui chegou ao fato que AXO é um triângulo retângulo. Você já sabe que o triângulo retângulo está inscrito em um semicírculo. Então, o ponto de partida é você construir um círculo que tem AO como diâmetro. Né? Então, seja γ1 o círculo cujo centro é o ponto médio de AO e cujo raio é a metade de AO. Ou seja, que tem AO como diâmetro. Assim, AO é um diâmetro de γ1. Então, o γ1 contém o ponto O, que está no interior de gama. Né? Então, você tem que γ1 contém um ponto O, que está no interior de gama, e contém o ponto A, que está no exterior de gama. Pelo que nós mostramos antes, né? Se um círculo contém um ponto no interior de um círculo e um ponto no exterior do mesmo círculo, então, porque esses dois círculos possuem dois pontos em comum, né? Dois pontos da interseção. Então, gamão cadê onde eu estava? E o ponto A, que está no exterior de gama. Assim, né? O teorema 1131 é o que eu acabei de falar, né? Um ponto interior, um ponto exterior, então eles têm que ter dois pontos comuns. Dois pontos de interseção, x e y. X e y. Como a XO está inscrito em um semicírculo, então ele é um ângulo reto, que nós já acabamos de ver atrás. E então a reta AX tem que ser tangente a gama. E pelo teorema 1125, né? Essa reta é perpendicular a esse raio. Então tem que ser tangente a gama. Pelo teorema 1125. E o mesmo argumento mostra que a y também é tangente a gama. Tá? Aí você tem que OX é congruente ao Y, porque é raio do mesmo signo. Então, os triângulos AXO e AYO são congruentes. Portanto, AX congruente a Y. Que implica que os pontos de tangência são equidistantes, né? Eu queria mostrar. Então, uma das coisas que eu queria mostrar, né? Mas ainda, OX consiste dos pontos interiores de gama. OX consiste dos pontos interiores de gama, exceto X. E a Y
Mais ainda, OX consiste dos pontos interiores de gama, exceto X. E a Y consiste dos pontos exteriores, exceto Y. Aí OX não intersecta a Y. Ah, certo. E assim, ó, pertence ao mesmo lado de AY que X. Ah, quer mostrar que a O é a bissetriz, né? Quer mostrar que a O é a bissetriz. Então, OX, exceto ponto X, ele está no interior de gama, porque é um raio, né? E a Y é tangente. Os pontos tangentes, excesso, os pontos da reta tangente, exceto o ponto tangência, né? São pontos exteriores. São pontos exteriores. Portanto, OX e AY não podem se intersectar. Logo, O e X pertencem ao mesmo lado da reta AY. E, analogamente, né, O pertence ao mesmo lado da reta AX, que Y. Da mesma forma. Então, você tem que O e X estão do mesmo lado da reta Y e O e Y estão do mesmo lado da reta X. Mas isso aqui nos diz que O pertence ao interior do ângulo X a Y. Né? Isso implica que O pertence ao interior do ângulo X a Y. E como O AX é congruente a O a Y, do fato dos triângulos serem congruentes, então esse ângulo é congruente a esse ângulo aqui. Então, segue que O pertence à bissetriz de X a Y. Então, O pertence à bissetriz de X a Y. Ou seja, a O é a bissetriz de X a Y. E para mostrar que essas retas são as únicas retas tangentes, porque a princípio, essa foi uma construção, né? Essa foi uma construção. Poderia ser que existisse uma outra construção de tal forma que gerasse outras retas tangentes, né? E aqui ele está dizendo que existe exatamente duas, né? Você tem que mostrar que não existe outras retas tangentes além dessas duas. Então, para mostrar que essas retas, estas são as únicas retas tangentes, note que o argumento acima mostra que se L é uma reta passando por A e tangente a gama, então o ponto de tangência tem que pertencer aos ambos os círculos, gama e gama 1. Assim, ele deve ser igual a x ou y. Ou seja, se uma reta passa por A e é tangente a gama, então tem que pertencer aos dois círculos. Tem que pertencer aos dois círculos. Mas só existem esses dois pontos pertencentes aos dois círculos. Né? Então, com isso aí finaliza a demonstração da existência de retas tangentes.